Você já sentiu que está no último suspiro da sua esperança? Que bateu em todas as portas, rezou todas as orações que conhece e ainda assim parece que o céu permanece em silêncio? Talvez neste momento você sinta que suas forças se esgotam, que a fé que uma vez ardia como uma chama brilhante em seu coração, agora é apenas uma pequena brasa que luta para não se extinguir. Se você está aqui, ouvindo essas palavras, é porque algo em sua alma reconhece que não pode desistir. Algo profundo em seu ser sabe que Deus tem planos para você que vão além do que seus olhos podem ver neste momento de provação. Hoje quero compartilhar com você uma reflexão que nasce do coração mesmo de Santa Teresa de Ávila. Essa mulher extraordinária, que conheceu as noites mais escuras da alma e também as alegrias mais sublimes da união com Deus. Ela, que experimentou securas espirituais que duraram anos, que enfrentou incompreensões, doenças e obstáculos que pareciam impossíveis de superar, nos deixou um tesouro de sabedoria sobre a perseverança na fé. Santa Teresa nos ensina que justamente quando acreditamos que tudo está perdido, quando nossas lágrimas molharam tantas noites que já não sabemos se temos mais para derramar, é precisamente aí onde Deus está preparando algo extraordinário. Não porque nosso sofrimento seja em vão, mas porque nessa entrega total, nessa rendição que não é abandono, mas confiança absoluta, a alma se torna como barro moldável nas mãos do oleiro divino. Permita-me perguntar algo que talvez ressoe no mais profundo do seu coração. Você já sentiu alguma vez que suas orações batem no teto? Que quando clama a Deus por essa bênção que tanto precisa, talvez a cura de um ente querido, a reconciliação familiar, a estabilidade financeira, ou simplesmente a paz interior que escapou de suas mãos, parece que suas palavras se perdem no vazio? Essa sensação não é estranha para quem caminha na fé. Até os santos mais grandiosos a experimentaram. Santa Teresa de Ávila, em seus escritos mais íntimos, descreve períodos de até 20 anos onde sentia que sua oração era árida, onde parecia que Deus havia se afastado dela. Imagine, 20 anos sentindo que o céu estava fechado. Mas aqui está o mistério lindo que ela descobriu e que quero compartilhar com você. Deus nunca se afasta. Nunca. O que acontece é que Ele está trabalhando em dimensões que nossos sentidos não conseguem perceber. Está preparando bênçãos que são tão grandes, tão perfeitas para nossas necessidades reais, que requerem um tempo de gestação no silêncio do seu amor. Talvez neste momento você esteja passando por uma situação que te levou ao limite. Talvez seja a saúde da sua mãe que se deteriora dia a dia e cada noite você se ajoelha suplicando por um milagre que parece não chegar. Ou talvez sejam seus filhos que se afastaram da fé e seu coração de mãe ou pai se despedaça pensando no futuro eterno deles. Pode ser que a situação financeira da sua família te mantenha acordado nas madrugadas, calculando números que não fecham, se perguntando como vai conseguir seguir em frente. Ou talvez seja algo ainda mais profundo, essa sensação de vazio interior, essa busca de propósito que parece esquiva, essa pergunta que martela em sua mente: para que estou aqui? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Santa Teresa entendia essas dores porque as viveu na própria carne. Ela não foi uma santa de vitrine perfeita desde o berço. Foi uma mulher que lutou, que duvidou, que se sentiu abandonada por Deus em múltiplas ocasiões. Mas nessa luta descobriu algo que mudou não só sua vida, mas a própria história da espiritualidade cristã. Em uma de suas cartas mais tocantes, Santa Teresa escreveu: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essas não são palavras vazias de uma freira enclausurada que não conhecia as dificuldades do mundo. São as palavras de uma mulher que fundou 17 conventos numa época onde as mulheres não tinham direito a quase nada, que enfrentou a Inquisição, que lutou contra doenças debilitantes, que viu morrer entes queridos, que experimentou traições e incompreensões. Quando Teresa diz nada te perturbe, não está negando a dor. Está revelando uma verdade profunda,
que há uma paz que transcende as circunstâncias, uma estabilidade que não depende de tudo estar bem no exterior, mas de saber que estamos sustentados por mãos eternas. Imagine por um momento um jardim em pleno inverno. A superfície está coberta de neve, os galhos estão nus, tudo parece morto e desolado. Mas debaixo dessa terra aparentemente estéril, as raízes estão trabalhando, as sementes estão germinando na escuridão, a seiva está circulando, se preparando para a explosão de vida que virá com a primavera. Sua vida espiritual neste momento pode parecer esse jardim invernal, mas Deus está trabalhando nas profundezas do seu ser, nas raízes da sua fé, preparando uma primavera espiritual que será mais linda do que você pode imaginar. Santa Teresa expressava isso de outra maneira. A alma é como um castelo feito de diamante ou de cristal muito claro, onde há muitos aposentos. Cada dificuldade que você enfrenta, cada noite escura que atravessa, está te levando a aposentos mais profundos desse castelo interior, mais perto do centro, onde habita o Rei dos Reis. Se essas palavras estão ressoando em seu coração, se sente que há algo nesta mensagem que sua alma precisava ouvir, te convido a se inscrever neste canal. Aqui, você encontrará um refúgio para seu espírito, um lugar onde a sabedoria dos santos se encontra com as necessidades reais da sua vida cotidiana. Porque seu crescimento espiritual importa, e você merece ter um espaço onde sua fé seja nutrida e fortalecida. Mas voltemos a essa bênção que Deus está prestes a abrir em sua vida. Como podemos ter certeza de que ela vem? Como podemos manter a esperança quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário? Santa Teresa nos dá uma chave preciosa em seu livro Caminho de Perfeição. Ela explica que Deus tem 3 maneiras de responder às nossas orações: sim, não e espere. E muitas vezes, o que interpretamos como um não é na verdade um espere, porque tem algo melhor preparado para você. A bênção que Deus está preparando para você não é necessariamente aquela que você pediu exatamente como pediu. É a bênção que Ele, em sua sabedoria infinita, sabe que você realmente precisa. É a bênção que não só resolverá sua situação imediata, mas que te transformará no processo. Pense em Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Durante anos orou pela conversão do filho, que vivia uma vida dissoluta e havia aderido a heresias. Noite após noite, lágrima após lágrima, suplicava a Deus que mudasse o coração de Agostinho. Houve momentos em que parecia que suas orações não serviam para nada, que seu filho se afastava cada vez mais de Deus. Mas Deus estava trabalhando. Não só estava preparando a conversão de Agostinho, mas o estava preparando para ser um dos doutores mais importantes da Igreja, um santo cujos ensinamentos iluminariam milhões de almas através dos séculos. A bênção que Mônica recebeu foi infinitamente maior do que havia pedido. E se a demora na sua bênção não é uma negativa, mas uma preparação, e se Deus está usando este tempo de espera para te fortalecer, para te purificar, para te preparar para receber algo que é muito maior do que você havia imaginado? Santa Teresa entendia isso perfeitamente. Em suas Moradas do Castelo Interior, explica como cada provação, cada dificuldade, cada momento de aparente abandono divino é, na verdade, um convite para entrar mais profundamente no mistério do amor de Deus. Ela descreve como nas primeiras moradas da alma, buscamos a Deus principalmente pelo que Ele pode nos dar. Queremos suas bênçãos, sua proteção, seus milagres. E está bem, é natural. E Deus compreende essas necessidades. Mas à medida que avançamos na vida espiritual, começamos a buscar a Deus por Ele mesmo, não só por seus dons. Será que Deus está usando esta situação difícil que você está vivendo para te levar das primeiras moradas às mais profundas? Será que está te convidando a conhecê-lo de uma maneira mais íntima, mais real, mais transformadora? Mas como mantemos a fé quando a espera se torna quase insuportável? Como continuamos acreditando quando nossas forças se esgotam? Santa Teresa nos dá conselhos muito práticos, nascidos de sua própria experiência. Primeiro, a oração de abandono.
Não se trata de resignação passiva, mas de confiança ativa. É dizer a Deus: Senhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Orei, trabalhei, busquei soluções. Agora coloco esta situação completamente em suas mãos, confiando que você sabe o que é melhor para mim. Teresa costumava dizer: nada te perturbe, nada te espante. Mas para chegar a essa paz, primeiro tinha que passar pelo processo de entrega total. Não é fácil, mas é libertador. Segundo, a oração de petição específica. Embora nos abandonemos à vontade de Deus, Ele quer que peçamos especificamente o que precisamos. Teresa era muito concreta em suas petições. Pedia por dinheiro para seus conventos, pela saúde de suas irmãs, pela conversão de pecadores específicos. Deus quer ouvir os detalhes das nossas necessidades. Terceiro, a oração de gratidão antecipada. Este é um dos segredos mais poderosos de Santa Teresa. Ela agradecia a Deus pelas bênçãos antes de recebê-las, porque sabia que Ele já as havia concedido em seu coração eterno. Obrigada, Senhor, pelo que vai fazer em minha vida, mesmo que ainda não possa ver. Te convido a fazer uma pausa aqui e refletir. Quando foi a última vez que agradeceu a Deus por uma bênção que ainda não recebeu? Quando foi a última vez que disse: Senhor, confio que você já resolveu esta situação, mesmo que meus olhos ainda não possam ver? E aqui quero fazer uma pausa para me conectar com você de uma maneira mais pessoal. Se você está ouvindo isso, é porque algo em seu coração reconhece que precisa desta palavra de esperança. Talvez tenha estado lutando com uma situação que parece não ter saída. Talvez tenha orado tanto que já não sabe mais o que dizer. Quero que saiba que não está sozinho nesta luta. Cada pessoa que está ouvindo esta mensagem passou ou está passando por momentos similares. Somos uma comunidade de fé, uma família espiritual que se sustenta mutuamente na oração e na esperança. Por isso te convido a compartilhar nos comentários. Se sentir confortável fazendo isso, por que situação está pedindo orações? Não precisa dar detalhes íntimos, mas às vezes o simples ato de escrever: orem por minha família, ou preciso de oração pela minha saúde, pode ser o primeiro passo para receber essa bênção que Deus tem preparada para você. Porque quando oramos uns pelos outros, quando nos sustentamos mutuamente na fé, estamos criando o que Santa Teresa chamava de uma rede de amor, que conecta a terra com o céu. Um dos ensinamentos mais profundos de Santa Teresa tem a ver com o tempo de Deus versus nosso tempo humano. Ela experimentou isso de maneira muito pessoal quando fundou o convento de São José em Ávila. Durante meses, tudo parecia ir contra seu projeto. As autoridades civis se opunham, as autoridades religiosas duvidavam, o dinheiro não chegava, as pessoas que haviam prometido ajudar se retratavam. Teresa chegou a pensar que talvez havia mal interpretado a vontade de Deus, mas em seus momentos de oração mais profunda, recebia uma certeza interior que a tranquilizava. Teresa, isso se fará, mas no meu tempo, não no seu. E efetivamente, quando tudo parecia perdido, as portas se abriram de maneira quase milagrosa. O convento não só se fundou, mas se converteu no modelo para toda a reforma carmelita. Será que a bênção que você está esperando também está sujeita a este mistério do tempo divino? Será que Deus está esperando o momento perfeito, não só para te dar o que precisa, mas para que essa bênção tenha o máximo impacto em sua vida e na vida de quem te rodeia? Santa Teresa descobriu que quando Deus demora uma bênção, geralmente é por uma dessas razões. Primeira, está preparando seu coração para recebê-la. Às vezes pedimos coisas que, se as recebêssemos imediatamente, poderiam nos prejudicar espiritualmente. Deus nos ama demais para nos dar algo que poderia nos afastar dele. Segunda, está preparando as circunstâncias perfeitas. Deus vê o panorama completo de nossas vidas e das vidas de todas as pessoas envolvidas em nossa situação. Ele espera o momento em que sua bênção possa fluir sem obstáculos. Terceira, está multiplicando a bênção. Como um agricultor que espera o momento perfeito para a colheita, Deus às vezes demora para que o que recebamos seja abundante, não escasso. Teresa costumava comparar este processo com uma gravidez espiritual.
Quando uma mulher está grávida, há meses de espera, de desconfortos, de incerteza. Mas ninguém em sã consciência diria: por que não tem o bebê agora mesmo? Porque todos entendemos que o bebê precisa de tempo para se desenvolver completamente. Da mesma maneira, as bênçãos de Deus têm um tempo de gestação. E assim como uma mãe grávida cuida de seu corpo e seu espírito sabendo que está carregando uma nova vida, nós devemos cuidar de nossa fé e nossa esperança sabendo que estamos carregando uma bênção que está crescendo no ventre do tempo divino. Você consegue sentir essa bênção crescendo em sua vida? Consegue perceber, mesmo que fracamente, que algo lindo está se gestando nas dimensões invisíveis da sua existência? Mas sejamos honestos, manter a fé durante estes períodos de espera não é fácil. Santa Teresa sabia muito bem disso. Ela passou pelo que os místicos chamam de a noite escura da alma, períodos onde parecia que Deus havia se ausentado completamente de sua vida. Nesses momentos, Teresa desenvolveu o que ela chamava de a oração da secura. Não era uma oração cheia de consolações espirituais, mas uma oração nua, despojada de sentimentos, sustentada unicamente pela vontade de continuar acreditando. Ela escreveu: muitas vezes me vi tão seca na oração que me parecia impossível ter um só pensamento bom. Mas continuava ali, diante do Santíssimo, não porque sentisse sua presença, mas porque sabia que ele me via, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Este é um dos ensinamentos mais poderosos de Santa Teresa, a fidelidade na secura. Quando não sentimos nada, quando parece que nossas orações batem nas paredes, quando a fé se torna um ato puro de vontade sem o apoio das emoções, é precisamente aí onde se forja a santidade mais autêntica. Talvez você esteja vivendo exatamente isso neste momento. Talvez tenha chegado a esse ponto onde já não sente a presença de Deus como antes, onde o rosário se tornou mecânico, onde a missa parece distante, onde até ler as Escrituras não produz a consolação que costumava dar. Quero que saiba algo que Santa Teresa demorou anos para compreender. Esta secura não é abandono de Deus, é um convite a um amor mais maduro, mais puro, mais desinteressado. É Deus dizendo: você me ama só pelo que sente quando está comigo, ou me ama por quem sou? Teresa desenvolveu 3 práticas específicas para estes períodos de secura espiritual, que podem transformar sua experiência atual. A primeira, a presença fiel. Mesmo que não sinta nada, continue se apresentando diante de Deus. Continue indo à missa, continue rezando o seu rosário, continue lendo a palavra. Não pelo que recebe, mas como um ato de amor puro. Teresa dizia: às vezes o maior presente que podemos dar a Deus é simplesmente estar ali, mesmo que nos sintamos como estátuas de pedra. A segunda, a oração do olhar. Quando as palavras se esgotam, quando não sabe o que dizer, simplesmente olhe para Jesus no sacrário, ou contemple uma imagem sagrada e deixe que ele te olhe. Teresa passava horas assim, em silêncio, sustentando o olhar divino. Olhe-me e deixe-se olhar. Era sua oração mais simples e mais profunda. A terceira, a oferenda do vazio. Em lugar de lutar contra a secura, ofereça-a a Deus. Diga: Senhor, não tenho nada para te dar hoje, exceto este vazio, esta aridez, esta sensação de ausência. Te ofereço isso pelas almas que mais precisam. Teresa descobriu que quando oferecia sua secura, esta se transformava em uma oração poderosa por outros. E aqui vem algo lindo que Teresa descobriu depois de anos de secura. Deus estava mais presente nesses momentos áridos do que havia estado nunca nos momentos de consolação. O que acontecia era que ele estava trabalhando em níveis tão profundos de sua alma que seus sentidos não conseguiam perceber. É como quando um cirurgião opera um paciente sob anestesia. O paciente não sente nada, não é consciente do que está acontecendo, mas o médico está realizando uma cirurgia que salvará a sua vida. Da mesma maneira, quando não sentimos a Deus, Ele pode estar realizando as transformações mais profundas em nossa alma. E se eu te dissesse que este período difícil que você está vivendo, esta sensação de que Deus está longe,
é na verdade o momento em que Ele está mais perto? E se esta secura espiritual é a antessala da bênção mais grande que você recebeu em sua vida? Mas voltemos a essa bênção que está prestes a se manifestar em sua vida. Como podemos reconhecer os sinais de que Deus está preparando algo especial para nós? Santa Teresa identificou vários indicadores que precediam as grandes graças que Deus lhe concedia. Primeiro, uma paz inexplicável no meio da tempestade. Não uma paz que vem porque os problemas se resolvem, mas uma paz que transcende as circunstâncias. É como se no mais profundo do seu ser houvesse uma voz que diz: tudo vai ficar bem, mesmo que não entenda como. Segundo, sincronias espirituais. Começar a encontrar respostas em lugares inesperados. Uma frase na homilia que fala exatamente a sua situação. Um versículo bíblico que se abre casualmente e responde à sua pergunta. Um encontro com uma pessoa que diz exatamente o que precisava ouvir. Terceiro, um aumento na capacidade de amar. Paradoxalmente, quando Deus está preparando uma bênção para nós, nos dá mais capacidade para amar outros, especialmente aqueles que nos feriram. É como se Ele estivesse expandindo nosso coração para que possa conter a graça que vem. Quarto, uma clareza crescente sobre seu propósito. Embora a situação externa continue confusa, você começa a ter uma visão mais clara do que Deus está te preparando. Não necessariamente os detalhes, mas sim a direção geral. Você está experimentando alguns destes sinais em sua vida atual? Notou essa paz inexplicável que às vezes te surpreende no meio de suas preocupações? Teve esses momentos onde sente que Deus está falando através de circunstâncias aparentemente casuais? Se sim, quero que saiba que não está imaginando coisas. Deus realmente se comunica conosco, dessas maneiras sutis, mas reais? E estes podem ser os sinais de que a bênção que tem esperado está mais perto do que pensa. Mas há algo mais que Santa Teresa entendia profundamente e que pode mudar sua perspectiva sobre o que está vivendo. O sofrimento com propósito. Teresa não via o sofrimento como algo que simplesmente há que suportar até que passe. Ela descobriu que o sofrimento oferecido a Deus se converte em uma força transformadora, não só para quem o vive, mas para toda a humanidade. Em uma de suas cartas mais lindas escreveu: Senhor, ou padecer ou morrer. Não porque fosse masoquista, mas porque havia descoberto que no sofrimento unido ao de Cristo se encontra uma força redentora incomparável. Pensem como se forma um diamante. É carvão submetido a uma pressão e temperatura extremas durante milhares de anos. O carvão não se converte em diamante apesar da pressão, mas precisamente por causa dela. Da mesma maneira, as pressões que você está enfrentando agora não estão destruindo sua fé. Estão a purificando, convertendo-a em algo mais precioso, mais resistente, mais brilhante. Santa Teresa expressava assim: que te baste saber que é Deus quem faz tudo e que não tens que fazer mais que te dispor com verdadeira humildade e nudez, e te deixar em suas mãos para que faça sua vontade em ti. Sei que essas palavras podem soar difíceis quando você está no meio da dor. Quando seu filho está doente, quando seu casamento está em crise, quando a situação econômica te oprime, quando sente que sua vida está desmoronando, é difícil pensar no sofrimento como algo que tem propósito. Mas aqui está a diferença entre o sofrimento que destrói e o sofrimento que transforma, a entrega. Quando entregamos nossa dor a Deus, quando a unimos ao sofrimento de Cristo na cruz, se converte em uma força redentora. Não significa que a dor desapareça imediatamente, mas sim significa que essa dor já não é em vão. Se converte em oração, em intercessão, em graça para outros que estão passando por situações similares. Teresa viveu isso de maneira muito concreta. Suas dores de cabeça constantes, suas doenças, as incompreensões que sofreu, as perseguições que enfrentou, tudo isso ofereceu pela reforma da Igreja, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. E o resultado foi extraordinário. Não só se converteu em uma das místicas mais grandiosas da história, mas sua influência espiritual se estendeu muito além de sua época. Hoje,
Mais de 400 anos depois de sua morte, seus ensinamentos continuam transformando vidas. E se seu sofrimento atual também tem esse potencial transformador, e se Deus quer usá-lo não só para te abençoar, mas para abençoar muitas outras pessoas através de você, não estou pedindo que se alegre pela dor que está vivendo. Estou te convidando a considerar a possibilidade de que essa dor, entregue a Deus, possa se converter no canal através do qual Ele derrame bênçãos, não só em sua vida, mas na vida de sua família, de sua comunidade, de pessoas que nem conhece. Mas, como se faz isso praticamente? Como se entrega o sofrimento a Deus de maneira que se converta em bênção? Santa Teresa nos ensina um método muito simples, mas poderoso. Passo 1. O reconhecimento. Senhor, reconheço que estou sofrendo. Não vou fingir que não dói. Não vou minimizar minha dor. Isso realmente está me custando. Passo 2. A entrega. Senhor, não entendo por que estou passando por isso, mas confio que você pode tirar algo bom desta situação. Te entrego esta dor. Use-a como você quiser. Passo 3. A união. Senhor, uno meu sofrimento ao seu na cruz. Que minha dor se converta em oração por. Aqui você pode mencionar intenções específicas. Sua família, os doentes, os que perderam a fé, etc. Passo 4. A esperança. Senhor, creio que este sofrimento não é o final da história. Creio que está preparando algo lindo através desta prova. Ajude-me a manter a esperança. Você poderia fazer esta oração agora mesmo, com a situação específica que está vivendo? Não precisa sentir nada especial quando a fizer. Só precisa da vontade de entregar a Deus o que está vivendo. E aqui, quero te convidar novamente a ser parte desta comunidade de fé. Nos comentários pode escrever simplesmente: entrego minha dor a Deus. Se sente que este ensinamento tocou seu coração. Não precisa dar detalhes, mas às vezes o simples ato de escrever essas palavras pode ser o começo de uma transformação profunda. Porque quando entregamos nosso sofrimento a Deus em comunidade, quando sabemos que outros estão fazendo o mesmo, se cria uma rede de graça que sustenta todos os que fazem parte dela. Agora quero compartilhar com você algo que Santa Teresa descobriu sobre a natureza das bênçãos divinas, algo que pode mudar completamente sua maneira de esperar e de receber o que Deus tem para você. Teresa se deu conta de que as bênçãos de Deus vêm em 3 formas diferentes, e cada uma tem seu propósito específico em nosso crescimento espiritual. A primeira forma são as bênçãos de consolação. Estas são as que mais facilmente reconhecemos. A cura inesperada, a solução econômica que chega justo a tempo, a reconciliação familiar que parecia impossível. São as bênçãos que nos fazem sorrir, que nos enchem de gratidão imediata, que nos confirmam que Deus nos escuta. Teresa experimentou muitas destas ao longo de sua vida. Milagres na construção de seus conventos, curas inexplicáveis, provisões que chegavam exatamente quando precisava. Mas Teresa descobriu que estas bênçãos, embora lindas e necessárias, não são as mais importantes para nosso crescimento espiritual. São como o açúcar na dieta da alma. Nos dão energia imediata, mas não nos nutrem profundamente. A segunda forma são as bênçãos de purificação. Estas são mais difíceis de reconhecer porque frequentemente vêm disfarçadas de dificuldades. São as situações que nos obrigam a crescer, que nos tiram de nossa zona de conforto, que nos revelam aspectos de nós mesmos que precisamos mudar. Teresa experimentou muitas destas. As doenças que a obrigaram a depender mais de Deus, as oposições que a forçaram a fortalecer sua fé, as securas espirituais que a levaram a um amor mais puro. No início, ela não as reconhecia como bênçãos. Só com o tempo, se deu conta de que estas experiências difíceis haviam sido os presentes mais preciosos que Deus lhe havia dado, porque a haviam transformado na mulher que Ele queria que fosse. A terceira forma são as bênçãos de transformação. Estas são as mais profundas e as mais raras. São os momentos em que Deus nos toca de tal maneira que nunca voltamos a ser os mesmos. Teresa as descreve como arrebatamentos ou êxtases, mas não necessariamente têm que ser experiências místicas extraordinárias.
podem ser momentos de clareza profunda sobre o propósito de nossa vida, experiências de perdão que curam feridas de décadas, encontros com a presença de Deus que mudam para sempre nossa maneira de ver o mundo. Estas bênçãos de transformação frequentemente vêm depois de períodos longos de purificação. É como se Deus precisasse preparar nosso coração, limpá-lo, fortalecê-lo, antes de poder derramar nele estas graças extraordinárias. Em qual destas 3 categorias você acredita que poderia estar a bênção que Deus está preparando para você? Será uma bênção de consolação que resolverá seus problemas imediatos? Será uma bênção de purificação que te levará a um nível mais profundo de fé? Ou será uma bênção de transformação que mudará completamente o curso de sua vida? A resposta pode ser as 3. Teresa descobriu que Deus frequentemente trabalha em camadas, nos dando primeiro o que precisamos para sobreviver, depois o que precisamos para crescer e, finalmente, o que precisamos para nos convertermos em instrumentos do seu amor no mundo. Mas há algo crucial que Teresa aprendeu sobre receber estas bênçãos. Nossa atitude determina não só se as recebemos, mas como as recebemos. Ela identificou 3 atitudes que bloqueiam as bênçãos de Deus e 3 que as facilitam. As atitudes que bloqueiam as bênçãos são: primeira, a impaciência. Quando exigimos que Deus atue segundo o nosso cronograma, quando nos desesperamos porque as coisas não acontecem tão rápido quanto queremos, criamos uma resistência espiritual que impede que a graça flua livremente. Segunda, a incredulidade. Quando duvidamos de que Deus realmente queira nos abençoar, quando pensamos que não somos dignos do seu amor, quando acreditamos que nossos pecados passados nos desqualificam para receber suas graças, estamos fechando as portas do nosso coração. Terceira, o controle. Quando insistimos que a bênção deve vir exatamente como a imaginamos, quando não estamos dispostos a receber algo diferente ou melhor do que pedimos, limitamos a capacidade de Deus para nos surpreender com sua generosidade. As atitudes que facilitam as bênçãos são exatamente as opostas. Primeira, a paciência confiante. Não uma paciência passiva que se resigna, mas uma paciência ativa, que continua trabalhando, orando e esperando, mas que confia no tempo perfeito de Deus. Teresa a chamava de a paciência do jardineiro, que planta a semente, a rega, a cuida, mas não tenta forçar o crescimento. Segunda, a fé expectante. Esta é a atitude de quem sabe, sem lugar a dúvidas, que Deus é bom e que quer o melhor para seus filhos. Não é uma fé cega que ignora as dificuldades, mas uma fé que vê além das circunstâncias presentes em direção às promessas eternas de Deus. Terceira, a abertura total. Esta é talvez a atitude mais difícil, mas também a mais poderosa. É dizer a Deus: Senhor, eu te pedi isso específico, mas se você tem algo melhor para mim, estou aberto a receber. Confio em sua sabedoria mais que em meus próprios desejos. Teresa descobriu que quando adotava esta atitude de abertura total, Deus a surpreendia constantemente com bênçãos que eram muito melhores do que havia imaginado. Qual destas atitudes descreve melhor seu estado atual? Está lutando com a impaciência, sentindo que Deus está demorando demais? Está batalhando com a incredulidade, se perguntando se realmente merece ser abençoado? Está agarrado ao controle, insistindo que as coisas aconteçam exatamente como planejou? Ou, pelo contrário, está cultivando essa paciência confiante, essa fé expectante, essa abertura total que permite que Deus obre livremente em sua vida? A boa notícia é que estas atitudes podem ser mudadas. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas com prática consciente e com a graça de Deus, podemos transformar nossa maneira de esperar e de receber suas bênçãos. Teresa desenvolveu exercícios espirituais específicos para cultivar estas atitudes. Um de seus favoritos era o que ela chamava de a oração do sim. Cada manhã, antes de se levantar da cama, dizia: Senhor, qualquer coisa que tenha preparada para mim hoje, minha resposta é sim. Se é alegria, sim. Se é dor, sim. Se é clareza, sim.
Se é confusão, sim, porque confio que tudo o que permite em minha vida tem um propósito de amor. Esta oração não a convertia em uma pessoa passiva, que não lutava por seus sonhos ou que não trabalhava para mudar as coisas que podia mudar. Pelo contrário, a liberava para atuar a partir de um lugar de paz interior, sabendo que o resultado final estava nas mãos de Deus. Outro exercício que Teresa praticava era a meditação da confiança. Cada noite, antes de dormir, repassava seu dia e identificava todos os momentos em que Deus havia estado presente, todas as pequenas bênçãos que havia recebido, todas as maneiras em que havia sido cuidada e protegida. No início, isso lhe custava trabalho, porque estava acostumada a se focar no que havia saído mal, no que lhe faltava, no que não havia recebido. Mas com o tempo, desenvolveu o que ela chamava de olhos de gratidão, a capacidade de ver a mão de Deus mesmo nas situações mais difíceis. E aqui quero compartilhar com você algo que pode soar paradoxal, mas que Teresa descobriu que era absolutamente certo. Quanto mais grata se tornava pelas bênçãos pequenas que já tinha, mais bênçãos grandes começavas a receber. Não porque Deus fosse como um comerciante que recompensa os bons clientes, mas porque a gratidão abre o coração de uma maneira que permite que a graça flua mais livremente. É como se a gratidão fosse a chave que abre as comportas do céu. Quando foi a última vez que fez uma lista de todas as bênçãos que já tem em sua vida? Quando foi a última vez que agradeceu a Deus, não só pelo que espera receber, mas pelo que já recebeu? Te convido a fazer este exercício agora mesmo, mentalmente. Pense em 5 bênçãos que já tem em sua vida. Podem ser grandes ou pequenas. Sua saúde, sua família, um teto sobre sua cabeça, a capacidade de ouvir esta mensagem, a fé que te sustenta mesmo nos momentos difíceis. Tome um momento para agradecer sinceramente por cada uma destas bênçãos. Sinta como muda algo em seu interior quando se foca no que tem em lugar do que lhe falta. Esta não é uma técnica de pensamento positivo superficial. É uma prática espiritual profunda, que reconhece que Deus já foi generoso com você de muitas maneiras e que essa generosidade é uma promessa de que continuará sendo generoso no futuro. E agora, enquanto nos aproximamos do final desta reflexão, quero te deixar com 3 verdades que Santa Teresa queria que todos soubéssemos sobre as bênçãos de Deus. Primeira verdade: sua bênção já está a caminho. Não é algo que Deus vai decidir se te dá ou não. Já está decidido, já está em movimento, já está sendo preparada especificamente para você. O único fator variável é o tempo. E esse tempo está determinado pelo amor perfeito de Deus, que sabe exatamente quando você estará pronto para recebê-la. Segunda verdade: sua bênção será melhor do que imaginou. Deus não é mesquinho, não dá o mínimo necessário. Quando Ele abençoa, o faz abundantemente. A bênção que está preparando para você não só resolverá sua necessidade imediata, mas transformará sua vida de maneiras que nem pode conceber agora. Santa Teresa experimentou isso uma e outra vez. Pedia uma coisa pequena e recebia algo magnífico. Terceira verdade: sua bênção tem um propósito eterno. Não é só para você, embora certamente seja para você. É também para todas as pessoas que serão tocadas por sua vida transformada. Deus está preparando uma bênção que se multiplicará através de você em direção a gerações futuras. Sua cura inspirará outros a buscar a cura. Sua restauração familiar será um testemunho para outras famílias. Sua provisão econômica te permitirá ser generoso com outros. Sua paz interior se converterá em um refúgio para quem está na tempestade. Estas 3 verdades não são teorias teológicas abstratas. São realidades espirituais que Santa Teresa viveu e que você também pode viver, mas requerem algo de sua parte. A decisão de não desistir. A decisão de continuar acreditando quando tudo parece indicar o contrário. A decisão de manter seu coração aberto ao amor de Deus, mesmo quando esse amor parece estar em silêncio. Teresa resumia isso em uma oração que se tornou a âncora de sua alma nos momentos mais difíceis. Nada te perturbe,
Nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Estas palavras não são só um poema lindo. São uma declaração de fé que pode sustentar sua alma quando todo o resto vacila. Quando sente que já não pode mais. Quando a tentação de desistir se torna quase irresistível. Quando parece que Deus se esqueceu de você, repita estas palavras. Deixe-as penetrar no mais profundo do seu ser. Permita que se convertam no ritmo da sua respiração, na batida do seu coração, na melodia da sua alma. Porque a verdade é esta: Deus não se esqueceu de você. Nunca se esquece de seus filhos. Neste mesmo momento, enquanto ouve estas palavras, Ele está trabalhando em sua situação. Está movendo peças que não pode ver. Está preparando corações que precisam ser preparados. Está abrindo portas que pareciam fechadas para sempre. Está convertendo o que o inimigo quis usar para te destruir na plataforma para a bênção mais grande de sua vida. Não desista agora. Não quando está tão perto. Não quando a bênção está prestes a se manifestar. Não quando Deus está prestes a mostrar sua glória através de sua situação. Santa Teresa passou 20 anos em secura espiritual antes de experimentar as graças místicas mais extraordinárias da história do cristianismo. Se ela tivesse desistido no ano 19, teria perdido tudo o que Deus tinha preparado para ela. Sua história também tem um final lindo. Sua situação também tem uma resolução gloriosa. Sua dor também se converterá em testemunho. Suas lágrimas também se converterão em rios de bênção. Mas precisa se manter firme um pouco mais. Precisa continuar acreditando um pouco mais. Precisa continuar orando um pouco mais. E enquanto espera, enquanto persevera, enquanto mantém a fé contra toda evidência contrária, lembre-se de que não está sozinho. Santa Teresa está intercedendo por você desde o céu. A Virgem Maria está levando suas petições ao coração de seu filho. Jesus mesmo está apresentando suas lágrimas ao Pai como a oração mais pura. E nós, esta comunidade de fé que se reuniu ao redor desta mensagem, também estamos com você. Somos uma família espiritual que se sustenta mutuamente na oração e na esperança. Quando sua fé vacilar, a nossa te sustentará. Quando nossas forças se esgotarem, a sua nos fortalecerá. Por isso te convido mais uma vez a compartilhar nos comentários sua petição de oração. Não precisa dar detalhes íntimos, mas permita que esta comunidade te acompanhe em sua espera. Escreva "Orem por minha bênção", ou "Confio no tempo de Deus", ou simplesmente "Não desisto". Porque quando declaramos nossa fé em comunidade, quando nos sustentamos mutuamente na esperança, estamos criando um ambiente espiritual onde os milagres podem acontecer. Antes de terminar, quero te deixar com uma imagem que Santa Teresa usava para descrever como Deus atua em nossas vidas. Ela dizia que Deus é como um jardineiro sábio, que conhece exatamente quando cada planta precisa de água, quando precisa de poda, quando precisa de fertilizante e quando precisa simplesmente de tempo para crescer em silêncio. Às vezes, quando vemos que o jardineiro não está regando nossa planta, pensamos que se esqueceu de nós. Mas ele sabe que água demais no momento errado pode afogar as raízes. Às vezes, quando vemos que está podando nossos galhos, pensamos que está nos machucando. Mas ele sabe que a poda é necessária para que possamos dar fruto abundante. E às vezes, quando parece que não está fazendo nada, quando nossa planta parece estar em estado de dormência, ele sabe que debaixo da terra, as raízes estão se fortalecendo, se preparando para o crescimento explosivo que está por vir. Você é essa planta preciosa no jardim de Deus. Ele te conhece intimamente, sabe exatamente o que precisa e quando precisa. Sabe quando te dar consolação e quando permitir que cresça através da dificuldade. Sabe quando é o momento perfeito para que sua bênção floresça em toda a sua glória. Confie no jardineiro. Ele nunca se equivoca. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca se esquece de suas plantas. E a bênção que está preparando para você será tão linda, tão perfeita, tão abundante, que quando finalmente a receber,
entenderá por que valeu a pena cada dia de espera. Não desista agora. Sua primavera espiritual está chegando. Sua bênção está a caminho. Deus está prestes a mostrar sua glória em sua vida de uma maneira que deixará todos os que te conhecem sem palavras, incluindo você. Mantenha a fé. Mantenha a esperança. Mantenha seu coração aberto ao amor de Deus, porque Ele está prestes a fazer algo lindo em sua vida. Algo que superará todas suas expectativas. Algo que te fará dizer, como Santa Teresa, só Deus basta. E quando essa bênção chegar, quando vir a fidelidade de Deus manifestada em sua vida de maneira tangível, lembre-se de voltar aqui para dar testemunho de sua bondade, porque seu testemunho será a semente de esperança que alguém mais precisará para não desistir em seu próprio tempo de espera. Que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a esperança de Santa Teresa fortaleça sua fé. E que a bênção que Deus está preparando para você se manifeste no tempo perfeito do seu amor. Não desista. Sua bênção está chegando. Amém.